Olá, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao quadro Ansiolítico da Fé. Meu nome é Letícia Pupi, estamos aqui iniciando mais uma semana da melhor forma, que é tirando um tempo de qualidade para orarmos ao Senhor, ouvir o Senhor falar conosco através da sua palavra. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estou muito grata a Deus por cada inscrito novo que vem chegando no canal. Que Deus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. A nossa intenção aqui é levar um evangelho cristocênico e orar pela sua vida, abençoar a sua casa. Não tem outro objetivo a não ser esse. Amém? Eu quero desde já deixar uma palavra aqui que o Senhor colocou no meu coração, e eu creio que vai falar com você nesta noite. Se você estiver já deitadinho, só escute a palavra, a oração. E se você quiser acompanhar, abra sua Bíblia em Gênesis 37, a partir do versículo 23. Uma história bastante conhecida, mas Deus ele tem para cada amanhecer uma palavra diferente para o nosso coração. Amém? Gênesis 37, a partir do versículo 23, que diz: Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de muitas cores na qual ele estava vestido. Depois o pegaram e jogaram no poço, que estava vazio e seco. E sentaram-se para comer, e de repente viram que ia passando a caravana de ismaelitas, que vinham de Gileade, e que iam para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e especiarias. E Judá disse aos seus irmãos: O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de matarmos, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Afinal de contas, ele é o nosso irmão, é do nosso sangue. E os irmãos de José concordaram. Aqui conta um pouco, o início ali da história de José. José, um homem sonhador, um homem que o Senhor confiava algumas visões a ele. E José era invejado pelos seus irmãos, por ele ser o filho da velhice ali de Jacó, seu irmão mais novo. Depois veio Benjamim, mas até então José era ali um dos preferidos, de Jacó. E ele tinha sonhos, sempre sonhos de grandeza, sonhos que ali os feixes se curvavam, as estrelas, a lua. Sempre eram sonhos de que é como se ele fosse alguém que seria exaltado, e muitos povos ficariam ali ao seu obedecer, à sua ordem. E ele, na sua inocência, compartilhava aqueles sonhos com seus irmãos. Ele contava, e aquilo despertava mais ainda a raiva, a inveja que os irmãos de José tinham por ele. Às vezes a gente tem sonhos espirituais, ou sonhos mesmo que a gente imagina, planeja, ou sonhos que o Senhor tem para nós, usa alguém para falar, ou assim como José, o Senhor nos mostra em uma visão. E às vezes por inocência a gente acaba revelando coisas que nós não deveríamos revelar. Porque, infelizmente, nós não conhecemos exatamente quem é que está do nosso lado. Às vezes uma pessoa pode dar-lhe um tapinha nas suas costas, pode ali comer na sua mesa, pode ali te desejar o bem, mas o coração dela não tem nada disso. Então, sempre que o Senhor nos faz uma promessa, sempre que o Senhor coloca algum sonho no nosso coração, é bom nós ficarmos calados, em silêncio, até Deus realizar, e aí sim a gente pode compartilhar das bênçãos do Senhor. É uma proteção,
né? Porque dentro da igreja tem o joio e tem o trigo, infelizmente. Então, às vezes a gente tem ali uma pessoa como uma pessoa de bem, uma pessoa de caráter, e o coração dela não é isso, é apenas o exterior dela que demonstra uma coisa que realmente ela não é. Eu acredito que José também, por pensar, poxa vida, são os meus irmãos, é a minha família, né? Ele ficava feliz em contar ali os sonhos que ele tinha. Porém, os seus irmãos, eles não gostavam daqueles sonhos, daquelas falas de José. E José foi até os seus irmãos, como diz aqui, a partir do capítulo 23. E quando eles chegaram lá, porque eu tenho certeza que eles tinham vontade de fazer algum mal com José há muito tempo, só que eles respeitavam Jacó e sabiam que Jacó amava José, né? Amava todos os filhos, mas como eu disse, ele tinha um carinho especial por José. Só que eles não faziam nada contra José porque tinha a proteção do pai ali. Só que quando eles viram a oportunidade, né, não tinha ninguém ali que poderia proteger José, eles tramaram um mal contra a vida dele. E ali diz a palavra do Senhor que eles colocaram José em um poço, né? Era um poço de água, o poço estava vazio, eles lançaram José ali dentro. Agora veja a maldade do coração desses irmãos de José. Você vê como a inveja é uma coisa terrível, porque eu não consigo imaginar eu pegando um irmão meu e jogando num poço com um gesto de humilhação, com desprezo, né? Mas aqueles irmãos de José, infelizmente, pensavam assim e agiram dessa forma. E o plano deles ainda era pior, era matar José. Só que aí eles pensaram um pouco e viu aquela caravana ali de ismaelitas passando e falou, em vez de matar, né, porque vai ser pior, o sangue dele vai estar nas nossas mãos, vamos vendê-lo. E assim foi feito. José foi levado ao Egito, e você conhece aí a história. E o que eu quero dizer para você nesta noite, será que você, muitas das vezes, não tem atraído algumas coisas negativas para a sua vida? Porque às vezes a gente pega a luta com as nossas próprias mãos. Às vezes a gente tá dando tudo certo ali na nossa vida, tá encaminhando tudo bem, mas de repente tudo começa a desandar, tudo começa a dar errado. Com quem que você tem compartilhado os seus sonhos? Com quem que você tem confiado coisas grandes do seu coração, planos que você tem? Com quem você tem conversado? Quem você tem pedido conselho? Nós temos que vigiar. Nós temos que saber ser seletivos. Quem entra na nossa casa, quem não entra. Com quem a gente compartilha alguns problemas, com quem a gente não compartilha. Eu não estou falando aqui para você, não confie em ninguém, nunca fale com ninguém, não é isso. Mas nós temos que pedir a Deus discernimento. Porque nem tudo aquilo que parece ser, é. E eu creio que Deus está falando com alguém aqui. Toma cuidado com quem você está falando. Que diz ser seu amigo, que diz ser a sua amiga. E eu quero dizer para você que tem pessoas que vai ouvir esse áudio aqui, esse vídeo. Enquanto eu estou falando aqui, está vindo alguém na sua cabeça. E você sabe, você conversa com essa pessoa, você compartilha algumas coisas com ela, mas sempre com o coração temeroso. Sempre naquele, será que eu conto, será que eu não conto? Vigia. Para quem você está contando os seus sonhos, os seus projetos. Talvez são pessoas que na sua frente desejam bem, mas no coração te desejam o mal. E talvez você já esteja até na condição de poço, como José ali estava. José foi lançado no poço por ter contado os seus objetivos, os seus sonhos, os seus desejos, a sua alegria. Porque eu ouvi uma vez uma pessoa falando, e é a pura verdade. Às vezes a gente diz assim, olha, você sabe quem é o seu amigo de verdade na hora da dor ali. Eu não acho que é assim.
Eu acho que você sabe quem é seu amigo de verdade quando você está feliz. Eu já tive experiências próprias disso. De quando eu estava na dor, tinha pessoas que estavam ali do meu lado e tal, e ajuda. E quando o Senhor trouxe uma exaltação sobre a minha vida, a pessoa fechou a cara. Então, assim, nós temos que vigiar com quem nós compartilhamos aquilo que está dentro do nosso coração. E José foi levado ao Egito. E talvez a sua vida parece que está vindo tudo ao contrário daquilo que Deus te falou. Você fala, meu Deus, mas o Senhor prometeu A para mim. Tá vindo M, tá vindo O. Tem nada a ver com o que Deus prometeu para mim. Por que eu estou nessa situação? Só que eu quero dizer uma coisa para você. A palavra do Senhor diz que todas as coisas, e a Bíblia não exagera quando diz tudo é tudo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei qual é a situação, qual é o Egito da sua vida. Eu não sei qual é a situação contrária da promessa que o Senhor tem para a sua vida. Mas eu quero dizer para você, Deus vai fazer tudo aquilo que lançaram de ruim contra a sua vida. Palavra de maldição, armadilhas, projetos, até mesmo obras do mal contra a sua vida. Perdão. Tudo aquilo que está ao contrário, que está oposto daquilo que o Senhor, Ele prometeu a você, Deus, Ele vai converter a maldição em bênção. Não importa a situação que te colocaram. Talvez você está sendo vítima de algo que você não fez, você está sendo caluniado por algo que você não fez, você está passando por uma situação a qual você diz, Senhor, o que eu fiz para passar por isso? José não tinha feito nada para merecer o Egito, mas Deus exaltou José no Egito. José é conhecido como José do Egito, porque Deus trouxe a exaltação no meio da dor dele. No meio da sua angústia, Deus, ele trouxe restauração a José. E eu quero falar para você, aguenta firme, porque José, ele foi exaltado, ele foi vitorioso, porque ele aguentou firme. José foi provado, ele já tinha passado pela provação terrível, né, de ser levado, ser vendido pelos seus irmãos, levado ali pelos ismaelitas. Ele podia chegar no Egito e dizer, quer saber? Eu vou viver minha vida, Deus me esqueceu, é isso mesmo. Não. Ele se manteve íntegro, reto diante do Senhor. Será que você tem se mantido íntegro, reto diante do Senhor, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às tentações? Porque José também foi tentado sobremaneira. Deus, ele tem uma mudança na sua vida. Deus, ele quer tirar você desse cativeiro. Porém, ele também quer a sua fidelidade. Porém, ele também quer a sua integridade. Deus, ele pode transformar qualquer situação. Deus, ele pode trazer qualquer maldição, derrubar, trazer bênção sobre isso. Mas ele precisa que você venha ser fiel a ele, fiel à sua palavra. Porque tudo aquilo que nós colocamos diante do Senhor, crendo, sendo fiel, o Senhor, ele nos recompensa. Para Jacó, José estava morto, José não tinha mais vida. Inventaram ali uma mentira para poder burlar o que eles tinham feito contra José. Mas Deus, ele sempre traz a verdade à tona. Jacó passou muito tempo vivendo o luto do seu filho.
sendo que José estava vivo, vivendo como escravo. Mas cedo ou mais tarde, Deus ele traz à tona toda a verdade. Deus ele coloca as coisas no seu devido lugar. Parece que não, né? Quando nós estamos passando por uma provação, parece que nós vamos morrer ali. Eu já passei por provações que eu falei, Senhor, eu não tenho como eu sair daqui. E o Senhor inverteu o quadro da minha vida, assim como Ele fez também na vida de José. E Ele quer fazer na sua vida também. Não se preocupe em se justificar. Tem pessoas que ficam ali preocupadas, Senhor, mas eu tenho que me justificar, eu tenho que falar, eu tenho que me defender. Deixa nas mãos do Senhor. No momento certo, na hora certa, Deus ele vai trazer toda a verdade à tona. Deus vai mostrar quem é e quem não é. Porque aqueles irmãos de José estavam ali de forma fingida diante do seu pai, Jacó. E quantas pessoas que talvez estão ao seu redor vivendo de forma fingida. Mas Deus ele vai mostrar para você quem é aqueles que você pode confiar e quem é aqueles que você tem que tirar da sua vida. Porque há pessoas que nós temos que tirar da nossa vida. Não é criar ódio, criar raiva, não é arrumar inimizade, mas é cortar do nosso convívio. Cortar da nossa vida, cortar dos nossos sonhos. Peça para Deus, Senhor, mostra para mim. Porque é duro. Às vezes o que Deus vai mostrar, a gente não vai gostar. Mas peça para Deus, Senhor, por que minha vida está desse jeito? Deus, essa pessoa com a qual eu compartilho a minha vida é de confiança? Senhor, me mostra. E o Senhor vai mostrar para você quem é aqueles que você pode confiar e quem é aqueles que você tem que eliminar da sua vida, para que você possa ver as coisas começar a mudar. Você quer uma base bíblica para isso? Aconteceu com Abraão e com Ló. Quando Abraão ali, por causa que os funcionários de Ló, eles tinham crescido muito, os funcionários de Ló, estava tendo briga ali com os funcionários de Abraão, e Abraão falou, escolhe um lado, para onde você for, o outro lado que você não escolheu, eu caminho. E diz a palavra do Senhor que depois daquilo, Abraão começou a prosperar. Então tem pessoas na nossa vida que, é que nem eu falei, não é arrumar intriga, mas é aos poucos ali, parando de falar mais, não chamando tanto para dentro da sua casa, se distanciando. E você vai ver que muita coisa vai melhorar na sua vida. É claro que precisamos fazer a nossa parte, não adianta nós eliminarmos, né? Ou seja, afastarmos das pessoas que têm uma aparência de bem, mas não é, e a nossa vida está uma bagunça, não adianta. Deus mostrou quem era e quem não era, porque José era um homem fiel a Deus. Jacó ali no final da sua vida, viu que tudo aquilo era uma grande mentira. Que José estava vivo, estava sendo exaltado por Deus. Mas por que aconteceu isso? Porque José foi fiel do começo ao fim. Eu não estou dizendo para você, olha, nunca fale, nunca erre, mas tenha um coração arrependido diante do Senhor. Falhou, errou, abandone o erro e tenha um coração arrependido diante do Senhor. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Não defina a sua vida por um momento. Porque às vezes a gente está passando por coisas tão terríveis que fala, Senhor, minha vida aqui acabou. Não defina a sua vida por um momento. Eu tenho certeza que antes dessas situações difíceis que você passou, você já tinha passado por outras e passou. E passou. Você está em outra e vai sair dessa e vai entrar em outra, e Deus vai te dando graça e você vai caminhando de vitória em vitória, de glória em glória. Então faça como José, seja fiel. Independente da situação, pode estar totalmente virada. Deus vai colocar cada coisa em seu devido lugar. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero orar por você, para que o Senhor venha abençoar a sua casa, a sua família, abençoar a sua noite, se você está me ouvindo agora, assim que esse vídeo foi postado, ou se você está me ouvindo
já durante o dia. Que Deus te abençoe. Eu quero orar também para que Deus venha abençoar o seu dia. E creia, não defina a sua vida por um momento. Deus vai entrar nessa situação. Faça o que tenha que ser feito. E Deus, Ele vai fazer aquilo que deve Ele fazer. Porque eu sempre falo, a vida com Deus é uma parceria. Nós fazemos a nossa parte e Deus, Ele faz a parte dele. Amém? Quero orar por você. Ó Deus Todo-Poderoso, nesse momento de oração, Pai, quero agradecer ao Senhor pela vida dessa pessoa que está aí do outro lado. Essa pessoa que talvez veio aqui até esse vídeo com seu coração angustiado, Pai. Com seu coração triste devido à sua situação. Mas eu quero orar, Senhor, em favor dela e pedir que o Senhor venha abençoar a vida dela. Senhor, abra os olhos espirituais dessa pessoa, para que ela venha ter, meu Pai, discernimento espiritual, de quem confiar, quem não confiar, que ela venha ter, Senhor, controle, domínio próprio. Nem tudo, Pai, essa pessoa pode contar, pode compartilhar. Deus, visita o lar dessa pessoa. Tudo aquilo que está fora do lugar, que o Senhor venha colocar de volta no seu devido lugar. Porque o Senhor não é Deus de desordem, o Senhor não é Deus de bagunça. O Senhor é um Deus organizado, um Deus de coisas maravilhosas, um Deus que trabalha em favor daqueles que esperam no Senhor. E essa pessoa tem esperado no Senhor, meu Deus. Essa pessoa tem clamado ao Senhor, mesmo com poucas forças, mesmo fraco, desanimado, abatido. Essa pessoa não tem deixado de ouvir a tua palavra, de ouvir a sua opinião, de buscar a direção do Senhor. Deus, renova as forças nessa noite. Deus, realiza os sonhos dessa pessoa. Não deixe, meu Pai, que as lutas venham abafar a fé dela, venham abafar a vontade dela de vencer. Senhor, eu quero orar, meu Deus, em favor das pessoas que estão com depressão, que não sabem, meu Pai, mais o que fazer, que a vontade que tem é de jogar tudo pro alto. Senhor, seja com essas pessoas. Joga por terra todo espírito de tristeza, todo espírito de angústia. Senhor, o Senhor não morreu na cruz do Calvário para que essa pessoa tivesse uma vida de amargura, uma vida de tristeza, Pai. Mas que o Senhor morreu naquela cruz para que essa pessoa tivesse uma vida abundante. Deus, eu oro em favor dessa pessoa. Se ela estiver desempregada, abra as portas, Senhor, de um bom emprego, para que ela venha ter o ganho dela de forma digna, honesta. Porque o Senhor, meu Pai, é o Deus do impossível. Não importa, Pai, se o desemprego está grande, não importa se a dificuldade é grande, o Senhor tem poder de abrir portas até onde não tem parede, Pai. Abençoa a vida dessa pessoa. Deus, eu quero aproveitar para orar, Senhor, pelas mães. Quantas mães, meu Pai, que choram pelos seus filhos devido à situação. E talvez essa pessoa, essa mãe, não vê mais solução para o seu filho, para a sua filha. Deus, assim como o Senhor inverteu o quadro de José, inverta, Senhor, o quadro desse jovem, dessa jovem. Inverta, Senhor, a situação desse homem e dessa mulher. Ouve, Senhor, a oração dessa mãe, desse pai, em favor de seus filhos, Deus. O Senhor é um Deus que transforma. O Senhor é um Deus que liberta, Pai. Quantos que estão procurando, Senhor, fuga em coisas que apenas vão atrapalhar ainda mais a sua vida. Deus, nós temos que procurar fuga, refrigério, consolo, abrigo no Senhor, Pai. Deus, faça essa pessoa entender que ela pode ir para qualquer lugar do mundo. Ela pode ter a melhor experiência desse mundo. Ela pode ter riqueza, ela pode ter tudo aquilo que o ser humano deseja. Mas se ela não tiver a tua presença, se ela não tiver o Senhor como Deus,
se ela não tiver a alegria verdadeira, que é a alegria da salvação, essa pessoa não vai ser feliz, Pai. Porque dinheiro, casa, carro, status, tudo isso é muito bom. E se essa pessoa deseja isso, que ela conquiste de forma íntegra, tudo isso é muito bom, nos traz conforto, nos traz uma vida melhor. Mas nada, Senhor, absolutamente nada, substitui a Tua presença, substitui a Tua alegria, substitui a paz que excede todo o entendimento, Senhor. Deus, abençoe essa pessoa, faça ela andar pelos caminhos do Senhor, porque aquele que anda pelos seus caminhos, aquele que anda segundo a Tua palavra, obedecendo ordens simples, eles têm uma vida abundante, Pai. Eles têm uma vida feliz. E vida abundante, vida feliz, como sempre falo, Pai, não é ausência de problema, mas é felicidade, é paz, é alegria, é confiança, é esperança, mesmo em meio à dor. E isso, Pai, nada nesse mundo pode dar, a não ser o Senhor. Toda alegria que esse mundo nos proporciona, ela é passageira. Tudo isso aqui é passageiro, mas a Tua alegria, Pai, ela é permanente. Porque existem pessoas, Pai, que têm tudo que uma pessoa sonharia e vivem numa tristeza sem fim. E talvez tem pessoas que não têm nada, mas carregam uma alegria maravilhosa dentro de si. E eu não estou dizendo, Pai, que precisa ser pobre para ser feliz, de forma nenhuma. Nós precisamos ser bem-sucedidos, sim, mas com tudo, mas acima de tudo, com o Senhor no nosso coração, como nosso mentor, como nosso Deus. Porque é isso que precisamos, Pai, do Senhor. Deus, as criancinhas que estão voltando hoje, Senhor, para as aulas, o Senhor possa abençoar. Dai o grande livramento. Quantas vezes, Pai, o maligno usa pessoas para fazer o mal a essas crianças, Deus. Protege esses pequenininhos, meu Pai. Porque a Tua palavra diz que aquele que faz o mal a um desses pequeninos, era melhor que ele tirasse até mesmo a própria vida, Deus. Ô Espírito Santo, o Senhor venha proteger as nossas crianças. Trazer a ela inteligência, que elas venham a crescer saudável, com saúde. E acima de tudo, que elas venham a ter desde pequenininha a Tua presença no coração delas, Pai. Deus, eu oro que essa pessoa venha ter o sono do justo. Se essa pessoa está me ouvindo à noite, que ela venha ter o sono do justo, Pai. E que ela venha dormir e repousar, ter uma noite reparadora, para que amanhã ela possa mais um dia romper em fé. E se essa pessoa está me ouvindo durante a manhã, durante o dia, abençoa, Senhor, a manhã dessa pessoa, o dia dessa pessoa, aquilo que ela entregou nas Tuas mãos, que o Senhor possa, meu Pai, conceder segundo a Tua vontade e tempo, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo, meu Pai, a cada um que está me ouvindo em Teu nome, o nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado por você que ficou até agora aqui comigo. Que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nós temos aqui uma palavra a partir das 10h30 da noite. E também de manhã, a partir das 6h30 da manhã, nós temos ali o Manhã Eficaz, que é palavra também, mas no formato de série. E essa semana nós estamos falando sobre algo muito importante. Por que muitas das vezes o milagre não acontece em nossa vida, né? A série se chama Antes do Milagre. Então vai lá, é um vídeo bem curtinho, não chega nem a 5 minutos. Eu creio que Deus ele vai falar com você também. Manhã Eficaz aqui nesse canal. Vai lá, que o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Amém? Fique com Deus e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.